Mogi das Cruzes vai realizar a 4ª edição do Festival Diversa. E para falar sobre este assunto, a nossa convidada é uma das criadoras deste evento, Valéria Custódio. Valéria, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Olá, Sandra. Olá a todos também. Eu agradeço o espaço para fazer essa divulgação, né? Valéria, o Festival Diversa, ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, então ele tem um incentivo aí do município, mas ele surgiu aí de uma necessidade de representatividade, né? Exatamente. Eu queria que você contasse, a gente já está agora em 2024 na 4ª edição, como é que surgiu aí essa ideia de realizar e de organizar um festival na cidade de Mogi? Então, na verdade, eu criei esse festival junto com a Marian Koshiba, que é uma artista e produtora também. Ela mora em São Paulo e se tornou uma grande amiga. E a gente criou essa ideia no ano de 2020, no momento pandêmico, naquela necessidade de interagir, de consumir arte, e a gente já não estava podendo sair, né? A gente ficou no isolamento. Então, a gente decidiu criar um festival online, virtual. Só que quando a gente criou, a gente não tinha a pretensão de que ele se tornasse um festival do tamanho que ele está. E foi uma questão de necessidade, porque dentro do universo da música, falando majoritariamente da minha área, né, que eu sou uma cantora, a gente não vê festival que abre para as artistas que são compositoras, que têm trabalho autoral, que são artistas independentes, igual a gente fala. E a Marian Koshiba é da área da literatura. Então a gente falou, olha, vamos juntar esses dois gêneros artísticos e vamos criar uma ideia. E aí surgiu o Festival Diversa, que a gente queria realmente que ele fosse inclusivo, né? Então a gente tem artistas hoje nessa 4ª edição que tem 50 anos, mais de 50 anos. A gente tem diversas vertentes artísticas também. Então a ideia surgiu da necessidade de dar voz, primeiro para o nosso próprio trabalho, e a gente foi abrindo espaço também para essas outras artistas, né? Aí ficou esse projeto do jeito que ele está. Legal. E, Valéria, a gente sabe que a arte, e a cultura, ela teve uma participação super importante nesse período, como você citou, de pandemia. Muitas ideias, né, surgiram a partir daí. E eu queria que você falasse sobre a questão da visibilidade, principalmente em Mogi das Cruzes, né, onde existem espaços locais públicos, né, teatros, enfim, alguns locais, não com uma quantidade muito grande, né, se a gente for comparar, de repente, com uma capital, mas existem espaços. E eu queria saber se existe esse espaço para os artistas locais. Porque quando a gente fala, né, no ambiente de música e cultura, a gente tem referências, claro, que nacionais, internacionais, né, e que recebem aportes de investimento muito grande, né? Mas e para aquele artista local, como que é a visibilidade de vocês? Eu acredito que para o artista local seja um pouco mais complicado, porque é um meio midiático, ele vai dar ênfase para o que está em evidência dentro dos números, né, que a gente fala hoje em dia de plataforma digital, de rede social. Mas a gente também tem as leis de incentivo, que são as leis de fomento. A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, é uma grande conquista do setor cultural. Acho que o país inteiro acompanhou, né, como foi o desenvolvimento dela. E eu acredito que essas leis de incentivo, elas são para esses artistas locais, que a gente chama dos artistas que são independentes, os menores, que não são tão midiáticos, para que a gente consiga fazer realmente esse desenvolvimento de produção, de circulação de trabalho, de festival, para fomentar dignamente uma produção, né? Porque a gente sabe que precisa de fomento, de dinheiro, de cachê de pagamento, porque é o trabalho também desses artistas. Claro. Então, Mogi das Cruzes é um terreno muito fértil, artístico, tem muito artista ali, muito artista que está numa projeção bem interessante também. Só que eu acredito que a gente precisa de mais, né? Ainda não é o suficiente para que a gente consiga chegar em lugares e alcançar um público grande, um público que a gente merece também, né? Acredito. Mas eu vejo a região do Alto Tietê, falando da região do Alto Tietê, como um terreno muito fértil artístico e que algumas pessoas ali já conseguem algum tipo de projeção, já tem um reconhecimento também. No Diversa, a gente vai ter a Aline Queradia, por exemplo, que na cidade de Mogi das Cruzes, e numa projeção, ela é uma artista muito reconhecida, né? E a gente tem um respeito muito grande pela caminhada dela. Só que não são todos, né? A gente sabe que é muito difícil. Então, acredito que precise de mais incentivo, mais lei, mais projetos que incentivem esses artistas a conhecerem, a se autoproduzir,
a se autogerir na carreira e nas produções também, né? Você falou uma coisa bastante interessante, essa questão da autoprodução, porque um artista independente, ele acaba gerenciando a sua carreira e fazendo tudo, né, Sim, Valéria? exatamente. É ele muitas das vezes ele que compõe, é ele que faz a produção ali da sua própria música, é ele que se lança nas plataformas, né? Exato. E isso é algo bastante complexo, né? E você é um exemplo disso, porque você também faz essa gestão da sua carreira, né? Eu faço autogestão, mas eu fiz por uma necessidade no começo, né? Para conseguir, inclusive, chegar em algum lugar. Só que eu também coloco muito o exemplo do artista independente. Se a gente... Não o artista independente que fica na região fora, né, dessa visibilidade. A Anitta, por exemplo, é uma artista independente. Sim. Então, ela faz a autogestão da carreira dela. Ela sabe cada ponto. Claro, tem uma grande equipe que hoje em dia, com certeza, ajuda ela, né? Mas ela sabe o que acontece em cada ponto da carreira dela. E isso é uma autogestão. É isso que eu também tento passar para a galera que eu conheço da classe artística, que é do setor independente, e falar, olha, a Anitta é uma artista independente. E ela consegue uma visibilidade muito grande, está chegando a lugares que nenhum artista chegou, Sim. seja do funk, do trap, qualquer gênero chegou. Né? E ela está transitando nesses diversos gêneros muito bem. Exatamente, porque ela tem isso da autogestão muito bem aplicado dentro, acho que da vida dela e da carreira dela também. E eu acredito que na minha carreira enquanto cantora, enquanto produtora, o que eu fui muito buscar foi conhecimento, né? Então, eu fui estudar, eu formei em marketing, agora eu estou fazendo uma pós em gestão pública, além de estudar a área musical, é claro. Então, acredito que vai muito desse lugar de também querer, né, sair desse lugar de conforto, lugar comum que a gente fala. Isso é muito importante também, né? E me fala uma coisa, nessa 4ª edição do Diversa, o que Sim. você está vendo de diferente em relação à adesão a público, a quem se inscreveu, ao que o público também vai encontrar do festival? Explica um pouquinho o que tem de diferencial nessa edição. É a nossa primeira vez presencialmente, né? A gente nunca fez um festival onde o público pudesse prestigiar, realmente. Ir até um local e assistir as apresentações. Porque ele sempre foi online. Ele é um festival pandêmico, a gente até fala isso. Então, para a gente, é um momento muito... A gente está bem ansiosa, inclusive. Estou bem nervosa fazendo as entrevistas, porque a gente não sabe muito bem como vai ser. Então, é a primeira vez que tem uma expansão midiática muito interessante dentro da região e dentro do estado de São Paulo. A gente também foi destacado pelo Ministério da Cultura como um projeto modelo da Lei Paulo Gustavo. Então, eu acredito que tudo isso é um diferencial por ser a primeira edição presencial. Então, eu acho que tem uma coisa muito bonita também de, como eu posso dizer, trazer as artistas locais da cidade de Mogi, da região do Alto Tietê, porque a gente aprovou uma lei municipal, que é a Lei Paulo Gustavo, então a gente tem que ficar naquele ciclo, né? Mas também dar visibilidade para o trabalho dessas artistas, desse trabalho autoral. E o público, por já conhecer o Diversa, já acompanhar... A gente conseguiu esse destaque no Ministério, eu acho que a gente está conseguindo uma expansão de visibilidade maior. Então, eu acredito que é especial por ser a primeira vez. A gente passou de um projeto pandêmico para um projeto que está na 4ª edição, isso é uma grande vitória. Está com uma lei de incentivo aprovada. Então, acho que isso é um incentivo até para quem é produtor, produtora, artista, de não desistir, né, dos projetos e correndo atrás, porque eles vão se expandindo. Né? Eu acho que, para a gente, é especial por diversos motivos, mas principalmente por ter conseguido chegar na primeira vez fazendo um festival que ele é presencial. Não é fácil fazer festival, gente. É muita coisa, muita gente. E a gente precisa sempre manter um equilíbrio, né, nas situações. Mas acho que é isso, assim. E vamos dar essas informações também sobre o festival. Ele vai acontecer nos dias 8 e 9 de junho. Isso. E fala pra gente aonde vai acontecer. Vai acontecer no Galpão Arthur Neto, que é um espaço também cultural ali da cidade de Mogi das Cruzes, com entrada gratuita. Então, as pessoas podem chegar, convidar, compartilhar. E a gente vai ter também uma feira de expositoras, que vai ter alimentação vegana. A gente vai ter diversas bebidas artesanais também. A gente está buscando fazer... não só um festival, mas também chamar esse coletivo de mulheres que são artesãs, que são cozinheiras, que são chefes, enfim. A gente está
como é a primeira edição presencial, a gente quis trazer mais coisas, né? Sim, incrementar, inclusive esses lugares de alimentação, que para mim é muito importante de ter, né? Quando a gente vai para um evento presencial. É verdade, tem que ter. E me fala uma coisa também, Valéria, tem um foco quando você fala no Diversa, e esse nome já é muito sugestivo para isso, você já tinha pincelado, e você falou bastante das mulheres, né? Você acha que você, como uma mulher artista, também cantora, tem mais dificuldade, mais obstáculo na mulher conseguir se destacar tanto na área musical, literatura, enfim, e tantas outras áreas, tem mais dificuldade? E por isso o festival também vem a incentivar, a impulsionar um pouco também essas mulheres? Eu acredito que sim, a gente tem um grande preconceito de gênero, né? Então, de gênero, de preconceito racial. E isso dificulta, porque a gente vai criando barreiras que elas não precisam nem existir, né? A gente está em 2024, século XXI, falando sobre essa questão de oportunidade ainda para as mulheres. Então, sim, o Diversa, ele vem tirar essas barreiras. Então, dar esse destaque para as mulheres pretas, indígenas, da comunidade LGBT, vem falar sobre essas situações também, que são muito importantes, e principalmente dar o palco para a gente, porque não tem. Então, se eu for falar de um festival de mulheres, eu posso contar no dedo, no Brasil, quantos realmente existem e estão conseguindo galgar essa caminhada, porque quando você fala sobre um projeto realizado por mulheres, criado por mulheres, tudo. Acho que a gente tem 99% da equipe só de mulher, de artista de mulher também. Eu acredito que a gente está num momento onde a gente não pode mais retroceder. A gente precisa cada vez mais ter festivais iguais ao Diversa, né? A gente tem vários outros no estado de São Paulo também que são muito importantes. O Rock in Rio já está se atualizando nesse sentido, criando um palco Brasil, criando um palco que vai, né, que é destacado por mulheres, porque é um assunto que a gente precisa cada vez mais colocar. É muito desigual. E eu sou uma artista, mulher produtora, e eu sou uma mulher preta. Então, isso já tem outras barreiras, né? Então, no festival, a gente vai ter 2 rodas de conversa também, falando sobre a produção artística realizada por mulheres também e sobre o setor da composição. E como a gente lida com essas vertentes, né? Como a gente rompe essa barreira para conseguir essa visibilidade que a gente merece também, né? Valéria, também tem um outro ponto que eu queria que você destacasse. Assim, quando a gente fala de desigualdade, a gente fala também de desigualdade em oportunidade e também em remuneração. Sim. E por que não? Né? E muito também se é falado, né, nos bastidores que, por exemplo, que os cachês pagos a mulheres, eles são inferiores a cachês pagos a homens. Né? Você que é uma cantora do ramo, isso acontece? Acontece muito. Inclusive, ontem teve um caso curioso que eu estava fechando um show e aí tinham vários homens, eu era a única mulher do evento. Eu fiquei muito curiosa para saber o cachê de todos eles, assim. Só que não me falaram, né? Eu falei, bom, o meu deve ser o menor cachê. Mas a gente fica sempre nesse impasse, né? A gente lida com essa questão de colocar esse assunto em pauta, e não só na área musical, em todos os outros setores também. Sim. A gente fala de jornalismo, é uma diferença tremenda. Só que a gente, dentro do festival, também quer trazer luz sobre isso, né? Então, quando a gente vai falar com o contratante, olha, se tem um homem e uma mulher, a gente quer saber uma transparência de cachê. Porque não tem diferença no trabalho, né? Verdade. Muito pelo contrário, às vezes a gente faz trabalho até mais, né? Se dedica até mais do que os outros, assim. Então, eu acredito que não exista isso somente dentro do setor artístico. Eu acho que isso é um problema da nossa sociedade como um todo, e eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso e lutar para que isso seja uma igualdade de gênero, né? É verdade. Porque esse é um ponto muito complicado, né? E aí, eu até acrescento, Valéria, de um ponto também das mulheres conseguirem ter esse olhar de autovalorização também, né? Exatamente. De elevar essa questão da precificação. E eu digo isso porque teve uma pesquisa que foi feita pela Ana Fontes, que também é uma mulher que milita muito, representante, inclusive, do Brasil em várias organizações, e foi feito um levantamento quando da própria organização dela ela tinha que fazer uma cotação de preços, e ela deixava claro que a prioridade seria para as mulheres, mas era aberto também para homens. Sim. E ela apresentou essa pesquisa onde ela apontou que o valor dos orçamentos dados pelas mulheres eram sempre mais baixos do que os dos homens.
Então, ela colocou também isso em questão, e é legal ouvir você dizer isso, né? Porque existe a questão do que os cachê, do que as produções oferecem para as mulheres e também do que as mulheres têm também de se autovalorizar nessa questão, né? Porque eu entendo o receio, às vezes, assim, né? Querer pegar o trabalho e tal. E no Brasil isso ainda precisa ser muito mais esmiuçado, né? Colocado também isso em debate, né? De como que é distribuída essa verba, essa grana, né? Para os artistas. Eu acredito que seja muito pela questão da educação, né? A gente, quando fala na questão na Europa, por exemplo, ela é muito... Ela está anos-luz, né? Numa questão educacional. Sim. E quando a gente chega aqui, falando do Brasil, a gente não tem essa autogestão, né? A gente não tem essa... como eu vou organizar, principalmente meu financeiro. Uhum. Então, eu vou aceitando, porque já tem essa questão da sociedade como um todo, desse preconceito, eu vou aceitando que eu preciso sobreviver, né? Então, se eu preciso sobreviver, eu preciso acumular o que der. E eu não busco evoluir, eu não busco sair desse lugar comum, mas não porque eu não queira, é porque é difícil. Uhum. Se você for falar com uma mãe de família que é artista, ela vai pensar 3 vezes antes de não aceitar um cachê baixo, né? E falar, não, eu vou lutar por um maior. Ela luta, mas o dia a dia é outra situação. Claro. Né? Então, acredito que a gente tem que começar, antes de tudo, pela base, pela educação. Né? Então, ir lá numa escola pública e falar para as meninas, olha, é assim que a gente vai ser, é assim que a gente vai lutar, vocês não precisam aceitar isso. Né? É outra situação hoje em dia, porque senão elas vão chegar... Por exemplo, quando eu estudava no meu tempo de escola, era muito complexo, porque eu não tinha essa base educacional na escola. Em casa, tinha mais ou menos. Uhum. Só que quando eu fui crescendo, eu fui vendo que não vou aceitar qualquer coisa, né? Não é assim. Então, quando eu vou para algum espaço público que tem adolescente, que tem criança, claro, dentro de cada fala, eu vou buscando conversar com as meninas sobre isso. Né? O que vocês querem fazer? Olha, valoriza o seu trabalho, o seu tempo, principalmente. Porque o nosso tempo é muito valioso. O nosso conhecimento é muito valioso também. Uhum. Então, acredito que tudo começa pela educação. Assim. E o Brasil, em educação, a gente tem uma grande lacuna, né? Infelizmente. Também, Valéria, você acredita que o Festival Diversa, ele também vai servir para esse fomento e para uma vitrine, até por um olhar não só do poder público, mas dos empresários também, do ramo de eventos? E lembrando, gente, que o ramo de eventos do ano passado para cá, ele foi um dos principais geradores de emprego, né, no nosso país, movimentou demais o PIB. Nesse cenário pós-pandemia, muitos shows têm acontecido, né, muitos eventos, as pessoas, né, têm participado muito, né, e ter ou seja, colocar essas artistas e esses artistas também numa vitrine, né, no sentido de que a partir do festival também seja fomentado novas oportunidades para eles. Eu espero que sim. A gente luta para que seja, né? Porque só da gente ter um projeto destacado pelo Ministério da Cultura, então o Festival Diversa, ele conseguiu um destaque dentro da Lei Paulo Gustavo e representou o Estado de São Paulo. Então, isso é muito importante. Mogi das Cruzes tem um projeto onde ele é reconhecido como um projeto modelo, escolhido para representar um dos estados do Brasil, dentro de uma perspectiva que foi um projeto muito legal, muito importante, que dá essa vitrine para as artistas. Então, quem já está no festival dessa edição, quem já participou, isso vai para o currículo. E isso conta muito. E eu acredito que esse boom de evento que a gente teve pós-pandemia foi por conta que a gente ficou muito tempo no isolamento. Sim. O que a gente não pode é deixar esfriar esse momento, né? E eu falo para as artistas também, eu falo, olha, usa tudo que sair do festival, tudo que você for fazendo, para se promover, porque isso é muito importante, né? Então, os empresários, as empresárias, as leis de incentivo que a gente precisa ter, igual a Paulo Gustavo, elas são muito importantes para que a gente consiga prosseguir com essas produções, né? Mas eu acredito que o festival ele tem esse poder, sim, porque ele é feito por muitas mãos, né? De destacar as artistas, dar essa visibilidade, só que a gente também precisa que os empresários, as empresárias, as empresas olhem para esses projetos e fomentem. Eu acredito muito nisso. A gente está tendo um momento de baixa agora, depois dessa alta, né, do PIB, dessa economia, mas a gente fica muito feliz porque é um festival que está gerando renda, gerando visibilidade, conseguindo destaque.
Só que a gente sabe que precisa também dessa força, né, desse setor empresarial, para que a gente não fique dependendo só das leis de fomento, né, incentivo, e para que a gente consiga esse destaque merecido dessas artistas que são incríveis também, né? Por um outro lado também, ainda sobre o festival e esse impacto, você acredita, Valéria, que o festival também vai ser modelo também de inspiração para aquele mogiano ou aquela mogiana que tem um projeto engavetado, que tem aquele livro que ela quer publicar, aquela história que ela quer contar, aquela música que ela quer colocar para fora. Enfim, também um momento dessa troca e de vocês que estarão no hype aí desse festival também serem inspiração? Eu acredito que sim, espero que sim, Sandra, porque a grande questão do Diversa é inspirar. Né? Então, eu lembro lá de 2020, nem faz tanto tempo, mas eu e a Marian Koshiba, a gente teve uma ideia e falou, olha, vamos tentar fazer. E chegar depois de 4 anos, né, com muita luta, não vou dizer que é fácil, porque não é, mas a gente também foi inspirada por um momento de, olha, tem uma necessidade. E a gente tem uma ideia, vamos tentar suprir minimamente essa necessidade? Então, eu digo para as artistas também, para as produtoras locais, enfim, quem estiver assistindo e for do ramo, tem projeto, tem vontade de escrever um livro, de fazer um projeto, tenta fazer, porque tem leis de incentivo, tem caminhos que podem te dar o suporte para isso, né? Então, falando de Mogi das Cruzes, tem uma Secretaria de Cultura que lança os editais, tem os editais para isso, né? Então, procurar saber como isso funciona, se inteirar no meio. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar sobre isso, ajudar, ensinar, colaborar. E eu já vejo os frutos dessa inspiração, porque tem projetos em Mogi, de mulheres, de coletivo de mulheres, que já estão se organizando para escrever um projeto esse ano, na cidade. E eu tenho certeza que foi inspirado no Diversa, porque vieram falar comigo sobre isso. Eu fiquei muito, muito feliz. E eu falei, olha, é uma sementinha, né, que a gente planta e vai crescendo, assim. E para as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast, quando a Valéria fala dessa lei de incentivo, é só para as pessoas também entenderem um pouquinho, né, Valéria? Existe um dinheiro que é destinado pelo Ministério da Cultura para os municípios, há uma distribuição aí para as cidades, e a prefeitura, ela não vai executar, ela vai abrir um edital de chamamento e aí ela vai acolher os projetos. Exatamente. E não é um bicho de 7 cabeças, né, Valéria? Ele tem os seus requisitos, mas você pode apresentar o seu projeto, assim como a Valéria fez, e conseguir captar esse dinheiro que vai ser investido para aquela finalidade. Exatamente. Né? Então, assim, é importante que as pessoas se apropriem. E isso é política pública, né, Valéria? Política pública, isso exatamente. É cultura. Isso é cultura. E principalmente cultura. Né? E para a gente realizar essa cultura, a gente precisa dessas leis de incentivo. Igual a Sandra falou. Então, tem todo um processo, né, que as prefeituras das cidades elas abrem. E no Brasil inteiro a gente tem lei de incentivo. Né? E dentro do setor cultural, ela funciona nesse sentido. Então, tem uma verba separada. E, normalmente, a prefeitura de cada cidade abre um cadastro para que os artistas façam esse cadastro e fiquem num banco de dados. Então, se você tem essa vontade, procura a prefeitura da sua cidade, a Secretaria de Cultura da sua cidade, que, com certeza, eles vão conseguir orientar você em como se cadastrar, em qual lei de incentivo se enquadrar, porque também tem isso. E não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma dedicação que tem que ter, né? De tempo, de ler o edital, porque tem as leis ali certinho. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, com certeza. Agora, Valéria, vamos falar um pouquinho também do seu trabalho, né? Sim. Vamos reservar esse tempinho aqui no nosso bate-papo para falar também do seu trabalho, né? Você que tem um projeto Miragem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho como compositora e cantora e aonde que as pessoas conseguem acessar e ver o seu trabalho. Eu lancei o Miragem em 2022 e a gente teve a felicidade dele ser um projeto que foi para a primeira fase do Grammy Latino. A gente ficou muito feliz com isso, que é o maior prêmio da música, assim. E ele está em todas as plataformas digitais, a gente está fazendo circulação com ele ainda. Acho que eu fico com essa circulação desse show até 2025. E aqui na região, eu acho que eu volto em setembro com um show no Sesc Mogi, mas a gente vai passar pelo Rio, vai passar por Minas Gerais também. É um projeto que eu fico muito feliz, são composições autorais que eu tenho, de um momento reflexivo. E eu também criei esse projeto na pandemia. Então, é um projeto mais íntimo, assim, que eu fico muito feliz. Eu toco com a Juliana Rodrigues, pianista, e a Thaís Naomi na guitarra. E a gente forma um trio
E eu falo sobre espiritualidade, ancestralidade, sobre amor, sobre cura também. E, enfim, convido a todos para escutarem Miragem em todas as plataformas digitais também. Legal. E, pessoal, para vocês que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, fala tanto sobre o Festival Diversa, eu vou pedir para a Valéria agora deixar um recado e deixar um convite aí para você que é de Mogi das Cruzes e região, para que você possa participar e assistir, né? Gente, queria convidar a todas, todos. Nos dias 8 e 9 de junho, a gente vai ter música, literatura, teatro e circo, grandes artistas, grandes interpretações. É um projeto criado por mim, pela Marion Koshiba. A gente vai ter Isabela Prado na produção, Jéssica Viana na produção. E é isso. Quem não conhece o Festival Diversa e quer conhecer, vai ser dia 8 e 9 no Galpão Arthur Neto, com entrada gratuita. E uma informação importante também que eu queria passar é que nos 2 dias de festival a gente vai estar arrecadando o agasalho e alimento não perecível, que vão ser destinados para o projeto Missão Intensidade, que também fica na cidade de Mogi das Cruzes. E a gente está divulgando também os canais oficiais para que as pessoas que acompanham o projeto nas redes sociais, que é @Festival Diversa Oficial, façam doações para o Rio Grande do Sul. Né? A gente também está nessa corrente, fazendo esse movimento do bem, porque está um momento muito delicado ali. Então, o Diversa ele também está com essa parte social muito importante. Então, doações para o projeto Missão Intensidade. E a gente está divulgando os canais oficiais para quem puder, para quem puder compartilhar também para o Rio Grande do Sul, né? Tá certo. Valéria, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. E para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com a Valéria Custódio, ela que é uma das organizadoras do Festival Diversa, que vai acontecer em Mogi das Cruzes, lembrando que é nos dias 8 e 9 de junho. Para você que nos acompanhou neste podcast, nosso muito obrigada e até o próximo. Portal da Região, a notícia que você precisa.